Recebi de um amigo petista um vídeo, uma síntese de parte do discurso da plenária que o Nine Fingers fez lá em Juiz de Fora. É um momento tão indignante porque ele conseguiu sintetizar em 1 minuto todo o ideário de roubo e de esbulho que eles querem cometer caso o brasileiro ou as urnas eletrônicas possibilitem o retorno dessa corja ao poder. Eu quero dissecar com vocês o discurso, essa parte do discurso. É 1 minuto, mas ali está explícito tudo o que a esquerda, tudo o que o Lula quer fazer em termos de roubo, de malversação e de destruição do país. Começa o Lula dizendo o seguinte: pare de tentar privatizar as nossas empresas públicas. Ou seja, ele quer que as empresas não sejam privatizadas porque ele, caso volte ao poder, vai precisar dessas empresas para roubar. Não privatize as empresas públicas porque é assim que pode ser sintetizado o discurso do jumento. Não privatize as empresas públicas porque nós precisamos delas para roubar. E ele vai enumerando um por um os focos da sua roubalheira. Preste atenção, a primeira delas é a Petrobras. Quem se meter a comprar a Petrobras vai ter que conversar conosco depois da eleição. Quantos bilhões foram desviados, foram roubados da Petrobras em obras das refinarias que não foram concluídas, na compra de passadina, nos tráficos de influência, no aluguel de plataformas? É por isso que o Lula não quer que se privatize a Petrobras. Ele ainda sonha em conseguir voltar ao poder através de uma manobra nos bastidores, porque voto do povo ele não tem. Então ele está dizendo que ele precisa que a Petrobras continue sendo um ativo político para que ele e sua corja voltem a roubar. Esse é o sentido da primeira das empresas que ele ataca. Depois, veja bem, quem ele quer manter nas mãos do Estado? A Eletrobras. Escutem o que ele está dizendo. Pare de tentar privatizar a Eletrobras, porque se não fosse a Eletrobras, não teria o programa Luz para Todos, que custou ao povo brasileiro 20 bilhões e só pôde ser feito porque a empresa era pública. Mas você sabe qual a razão do Lula querer a manutenção da Eletrobras? É o compromisso que ele tem com o Sarney de devolver a Eletrobras para o controle da corja do Sarney e dos seus familiares, de Edson Lobão e outros ladrões. É por isso que o Sarney está apoiando o Lula. É por isso que o Sarney se reúne toda semana aqui em Brasília com o Zé Dirceu, para tentar voltar a usar a Eletrobras para roubar. E o Lula ao menos foi honesto ao dizer que gastou, dilapidou 20 milhões num projeto que não redundou em nada, que é o Luz para Todos, porque não democratizou o acesso, porque nós temos que fazer muito mais em termos de distribuição de energia, em termos de geração. Fosse outra circunstância, ele teria que explicar a pasmaceira dele, do partido dele, em relação a Belo Monte. Ele quer a Eletrobras para entregá-la nas mãos do clã, da corja do Sarney e dos aliados dele. Essa é a razão. Mas vamos diante. Pare de privatizar o Correio. Ainda lá sobre a Eletrobras, é importante destacar que a Eletrobras sempre foi um antro de corrupção. Aí ele falou, nesse bloco anterior, dos Correios. Os Correios que davam prejuízo. Os Correios que eram deficitários. Os Correios que sempre foram apenas para roubar. Olha o que o Lula e a turma dele fizeram com o fundo de pensão dos trabalhadores dos Correios. Com o Postales. Você sabe o que eles fizeram? Compraram papéis podres, investiram em empresas fantasmas. Enfim, detonaram o Postales para encher o bolso
da corja petista de novo. É por isso que ele não quer que se fale na privatização dos Correios. Ainda mais agora, quando depois da passagem da gestão desse primeiro momento do governo Bolsonaro, que vai continuar em 23, os Correios deram tanto lucro que conseguiram comprar até um avião. Imagina! Imagina a gula que esse povo tem para voltar a roubar. O próximo alvo deles é um velho conhecido. Não tente privatizar o Banco do Brasil! Sim, o Banco do Brasil. Vocês lembram de um cara chamado Pisolato? Vocês lembram? Vocês lembram da roubalheira com mídia e tudo mais que foi feito? Aí a gente começa a entender por que o Lula quer que as empresas estatais existam. Para roubar, apenas e tão somente isso. Mas as surpresas são os óbvios. E a próxima da lista é nada mais, nada menos do que a Caixa. A Caixa Econômica! E o que tem a Caixa assim de tão especial? A Caixa era o caixa para eles roubarem dinheiro. O adiantamento para a construção do Centro de Artes e Dramaturgia da Globo foi com antecipação de mídia da Caixa. A Caixa era um feudo onde o Gedel grampeava dinheiro. E vocês sabem quem é agora aliado de novo de Lula? Exatamente o rapaz, o dono dessa imagem que ficou célebre de um apartamento cheio de dinheiro. Porque não é o fato da justiça ter dito isso ou aquilo que desmonta a realidade. Então, ser contra a privatização da Caixa é porque ele quer entregá-la para os velhos conhecidos e os velhos ladrões. Mas tem mais. Ele é contra a privatização do BNDES. Afinal, ele precisa do BNDES para possibilitar linhas de crédito para empresas canalhas como JBS e outras campeãs nacionais, para que amiguinhos dos ladrões comprem jatinhos que depois emprestam para voos. A turma da esquerda precisa do BNDES para emprestar dinheiro para ditaduras, para subsidiar obras em Cuba que depois tem como garantia o charuto. Imagina a estupidez, a insanidade de um governo, de uma gestão que empresta dinheiro público do povo brasileiro para fazer obras em Cuba, tendo como garantia charuto. O BNDES, o BNB e o BASA. E aí ele foi botando BNB, BASA, e ele concluiu com uma expressão lapidar. Escute agora. Aprendam a trabalhar, aprendam a investir, aprendam a fazer política econômica ao invés de vender as coisas que já estão prontas. Olha o que é a insanidade de um animal. Observem o que é a insanidade. Ele diz que as pessoas precisam, que o Bolsonaro, que o governo Bolsonaro, precisa aprender a trabalhar. Quando foi que o Lula trabalhou realmente na vida? Quando? O Lula já trabalhou? O Lula passou a vida toda roubando, mentindo, bebendo e fazendo putaria. Foi essa a vida dele. Ele nunca trabalhou. Sindicalistas não trabalham. Sindicalistas vivem do trabalho dos trabalhadores. Sindicalistas são sanguessugas dos trabalhadores. E aí ele fala que preciso aprender a trabalhar, a fazer política econômica. Ele queria que o governo Bolsonaro fosse leviano e irresponsável e emitisse dinheiro para que acontecesse a espiral inflacionária que está, por exemplo, na Argentina. Ele não quer, ele já está avisando que não vai respeitar a Constituição, que ele não vai respeitar o limite, o teto de gastos. Afinal de contas, o que ainda justifica alguma pessoa de bom senso, alguma pessoa sensata, votar num animal tão decrépito e um ente tão doentio como Lula? Eu queria entender, eu queria compreender, eu queria que alguém pudesse me explicar. Como pode alguém votar num ente enojante e doentio como é esse verme? Se você puder
ajudar aqui o canal, explicando nos comentários o que leva uma pessoa honesta e decente a votar num ente fétido como Lula, em um partido marcado pelo roubo e pela bandalheira, por favor, escreva nos comentários, porque eu não consigo encontrar razão. Para minha sorte, esse amigo que mandou o videozinho para mim, ainda mandou a mensagem junto. Eu não voto no Lula. Eu tenho responsabilidade com o meu voto e com o Brasil. Passe adiante esse vídeo. Nós precisamos fazer com que ele chegue cada vez mais longe e que mais pessoas saibam o que a esquerda pretende fazer. Caso, claro, consiga burlar a vontade popular e transformar um ladrão em canalha outra vez em presidente. Nós na rua somos a garantia de que isso não irá acontecer. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.